Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre a criação do Estado de Israel. A gente vai continuar falando da questão da Palestina, dos conflitos envolvendo a Palestina, e vamos falar então da criação de um país judeu. Só lembrando, pessoal, Israel, apesar da maioria judia, é um país laico, tá? E a gente vai tentar entender um pouquinho do que se passa lá na sua formação hoje, ok? Então, pegue sua apostila, pegue o seu caderno e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, primeiro, vamos recapitular um pouco daquilo que a gente já viu no decorrer desse bimestre. A Palestina, essa região que vocês estão vendo aí, que fica ali no Oriente Médio, próximo ao Mar Mediterrâneo, ela foi habitada por diversos povos. Então, o povo hebreu chegou lá depois de Moisés fugir do Egito, se assentou lá durante o reinado do rei Davi, depois do rei Salomão, fizeram a cidade de Jerusalém, construíram o templo de Salomão. Então, ela, historicamente, nesse sentido, ela é a capital do povo judeu, tá? Do povo hebreu, melhor dizendo. Mas com o passar dos séculos, a cidade foi tendo outras invasões. A região foi tomada por outros povos, babilônios, assírios, os romanos, que expulsaram os judeus no ano de 70, e no último caso, por muçulmanos. Então a gente já viu um pouco da expansão árabe. Mencionei que Portugal e Espanha foi muçulmano por quase 700 anos, e é que a gente acaba não sabendo disso. Mas existe uma influência árabe muito forte ali nesses países do sul da Europa, tá? E também conquistaram o que hoje nós conhecemos como a Palestina, beleza? E aí, com o fim do Império Turco-Otomano, com o final da Primeira Guerra Mundial, essa região ela passa a ter um domínio britânico. Mas a sua população era de maioria islâmica, era de maioria muçulmana, por conta do antigo Império Turco-Otomano, que dominou toda a região ali do norte da África, Península Arábica, inclusive parte da Europa, tá bom? Bem, dito isso a gente já falou nas outras aulas, vamos entrar agora na formação do Estado de Israel, beleza? Bom, desde o século XIX, final do século XIX, já existia a ideia de criar um Estado próprio, um Estado judeu. Eu falei para vocês que, historicamente, os judeus é um povo perseguido, tá? Desde lá do Antigo Testamento, vídeo Moisés. Moisés era perseguido lá no Egito, foram perseguidos em Portugal, lá da Inquisição, foram perseguidos pelos russos do Alexandre III no cesarismo, foi perseguido pelos alemães durante o Holocausto. Então, os judeus eles estavam espalhados pelo mundo, e na medida do possível, aonde eles conseguiam se fixar, eles se tornavam nacionais daquele país. Eu sou brasileiro, mas nem por isso eu deixo de ser um judeu. Judeu é minha religião, né? É igual aquilo que eu falei do árabe e do muçulmano, né? Árabe é etnia, muçulmano é religião. Então, nesse caso, eles tinham outras nacionalidades, mas eram judeus, carregavam a religião judaica. Tá? Então começou um projeto, um movimento sionista, e eu já vou falar mais disso, que a ideia era: vamos comprar terras e formar uma comunidade judia, uma comunidade nossa. Então, pensou-se em comprar terras na Argentina, pensou-se em comprar terras em Moçambique, na África, mas dentro desse movimento sionista, a ideia principal era que a capital do povo hebreu é Jerusalém. Logo, nós temos que reconquistar Jerusalém, tá? Como não havia um Estado, um país chamado Israel, um país judeu, não havia exército. Então, como que você vai reconquistar um país se não tem como você formar um exército? Então, o que eles fizeram? Começaram a comprar terras. Uma maneira bem simples, tá? De modo geral, o povo judeu ele é conhecido por ter bastante dinheiro, tá? E às vezes a gente associa, e isso é um pré-conceito, que é um povo avarento, tá? Parte disso vem lá da Idade Média.
Lembra da usura? O que é usura? Emprestar dinheiro a juros, e a igreja condenava, a igreja católica condenava essa prática. Quem era o usurário? Quem praticava a usura? Era o judeu. Então, essa ideia do judeu mesquinho, do judeu avarento, do judeu acumulador de dinheiro, vem desde essa época, tá? Mas é próprio da cultura dos judeus, eles sempre foram povos comerciantes, então, naturalmente, aonde eles iam, eles abriam seus negócios, é um povo empreendedor e acabava conseguindo dinheiro. Não estou dizendo que todo judeu é rico, tá bom, pessoal? Mas, de modo geral, existem muitos judeus ricos, inclusive que financiava, ou seja, injetava dinheiro dentro do movimento sionista. E o que é esse movimento sionista que eu já falei tanto aqui? O movimento sionista, ou sionismo, é um movimento político e ele é pautado na autodeterminação do povo judeu e na criação de um país, de um Estado-nação judaico e independente. Então, a ideia do movimento sionista é o quê? Em vez de ficar judeus espalhados pelo mundo, não, a gente vai criar o nosso próprio país, um país onde a maioria seja judeus, um país com as nossas próprias leis, ao invés de ficar morando no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, que tem muito judeu, ou em qualquer lugar da Europa, tá? Isso a gente pode chamar também de nacionalismo judeu, que é nada mais nada menos que a criação de um país. Lembra aulas passadas, quando eu falei do Kurdistão? Um povo muito particular, um povo muito característico, que luta pelo reconhecimento do seu território enquanto um país? É a mesma coisa que o movimento sionista, do povo hebreu e dos judeus. Tá bom? Então, isso é o movimento sionista. Bem, então, lá no final do século XIX, depois que foi decidido que eles comprariam terras na Palestina, começou uma imigração em massa de judeus ocupando essas terras. E, bom, gente, a gente sabe que existem algumas regras de imigração quando você quer mudar para um país. Mas se você tem dinheiro, facilita muito, tá? Se você chegar nos Estados Unidos com muito dinheiro, ninguém vai barrar você. E você vai comprar o seu imóvel lá e ninguém vai te encher o saco. Tá? Diferente se você entrar como imigrante legal. Então, como esses judeus tinham dinheiro, não havia barreiras para que eles comprassem essas terras na Palestina, onde a maioria era muçulmana. E com a queda do Império Turco-Otomano, pós a Primeira Guerra Mundial, já não havia mais o domínio islâmico na região, apesar da maioria ser islâmico. Mas quem estava dominando o mandato da Palestina era dos britânicos, de maioria cristã protestante. Então, houve um movimento maior ainda para que esses judeus eles ocupassem essas terras lá na Palestina. Tá? Desde 1917, há indícios da criação de um Estado de Israel, inclusive apoiado pela Inglaterra. Tá? E quanto mais judeus iam chegando na Palestina, menos os palestinos tinham terras, porque essas terras eram compradas por judeus, as terras mais férteis, as terras mais produtivas, e os palestinos eles ficavam sendo, acabavam indo para cidades ou para as terras menos férteis, beleza? Bom, então, com o aumento dessa população judaica lá na Palestina, começou a gerar conflitos, tá? Porque, de um lado, você tinha a população judaica, que se diziam que eram os legítimos herdeiros daquela terra, desde Davi, desde Salomão. Olha, tá lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que essa terra, a terra prometida, pertencem a nós, aos judeus. Do outro lado, existiam os palestinos que eram islâmicos e que estavam lá há mais de 12 séculos, gente. Então, pega toda a história do Brasil, faz vezes 2, e esse é o tempo que essa população está lá. Então, além desses conflitos pelo próprio território, havia conflitos ligados à religião. Um lado muçulmano, outro lado judeu. Então, já pode imaginar como que era o clima ali antes da criação do Estado de Israel, que foi em 1947, tá bom? Bem, então acabou a Primeira Guerra Mundial, acaba o Império Turco-Otomano, essa região que vocês estão vendo aqui, e agora eu acho que não está travando mais,
Essa região mais clara aqui é um mandato britânico da Palestina. Então, como eu falei, agora, sem o Império Turco-Otomano, apesar de ser maioria islâmica, há uma maior abertura para a migração de judeus para esse território. Aumenta ainda mais os conflitos, porque à medida que os judeus vão chegando aqui, eles vão armando soldados para proteger as suas plantações, para garantir a segurança. Então, você já está criando um braço armado. Lembra logo atrás que eu falei que não tinha como os judeus fazerem um exército porque não tinha um território? Pois bem, aqui, mesmo sem ter um território para chamar de seu, eles já vão criando um exército. O Kurdistão também tem isso, tá, gente? Os curdos não têm um território, mas formam um exército rebelde, tá? E a Inglaterra, que já estava no mandato aqui, observando isso, eles falavam, olha, uma hora vai dar confusão, porque está chegando cada vez mais judeu, esses judeus estão se armando, os palestinos estão ficando bravos porque estão pegando as piores terras, estão sendo expulsos do campo, e uma hora vai dar ruim nisso daqui. Então a Inglaterra já advogava, olha, vamos tentar resolver a questão aqui na Palestina, vamos tentar criar um Estado de Israel para apaziguar as coisas e deixar um Estado para os judeus e um Estado aqui, gente, país, tá? Para os muçulmanos. Pois bem, com a Segunda Guerra Mundial, vocês sabem, né? Os judeus, eles foram perseguidos e mortos no Holocausto, né? Que foi a perseguição aos judeus pela Alemanha nazista. Então isso aumentou ainda mais a pressão que a ONU não, né? Na época era a Liga das Nações, depois virou ONU, que a Inglaterra e que outras potências tinham de criar um Estado judeu. Porque, olha, o meu povo está morrendo lá na Alemanha. O meu povo já morreu lá na Rússia. E só um detalhe, gente. No livro de vocês mencionam que eles foram expulsos da Rússia. Rússia czarista. Rússia do Alexander III. Tá? A Rússia monarquista. Eles foram perseguidos. A Rússia soviética, a União Soviética, os judeus foram muito bem-vindos. Tá? Inclusive, parte da tecnologia da União Soviética foi desenvolvido por judeus. E que quando acaba a União Soviética, em 91, eles se mudam para Israel. Tanto que eu tenho conhecidos que foram para lá, eles disseram que algumas placas públicas, né, tem informação em hebreu, que é a língua deles, em árabe, que é a língua dos muçulmanos, em inglês, que é uma língua universal, e em russo, porque muitos deles falam russos porque fugiram ali da União Soviética, com a queda da União Soviética. Tá bom? Então, voltando aqui, por conta do Holocausto, os judeus pressionaram ainda mais. Olha, meu povo está morrendo, vocês têm que fazer alguma coisa, então permita que a gente funde o nosso próprio país, e daí os judeus do mundo inteiro podem viver em paz aqui em Israel. Tá bom? Isso foi acatado pela ONU, que se organizou ali pós a Segunda Guerra Mundial, em 1947. Então foi aprovado um projeto chamado a Partilha da Palestina e a criação do Estado de Israel. Então observem esse mapa aqui novamente, que vocês já observaram em outras aulas. Tá? Em laranja aqui, nós temos o Estado Árabe, ou seja, a Palestina de maioria muçulmana. Beleza? Nessa área aqui em um marrom um pouquinho mais escuro, nós temos um Estado judeu, tá bom? E aqui em verdinho, a cidade de Jerusalém, que está aqui na nossa legenda, Área Internacional de Jerusalém, e eu já vou explicar isso, tá bom? Então, a ideia da divisão da Palestina, estabelecida pela ONU, 1947. Uma parte do Estado judeu, outra parte do Estado muçulmano, uma parte ali internacional. Tá bom? A divisão, pessoal, ficou da seguinte maneira, né? Aqui está ainda mais correto os dados, né? 56% do território para os judeus e 44% para os palestinos. E agora fica a pergunta, vocês acham que essa divisão agradou judeus e palestinos? Tá? Tempo aí para vocês pensarem. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários dessa aula, tá? Bom, gente,
em partes, agradou os judeus, porque agora eles tinham, de fato, um país para se chamar de seu, que é o Estado de Israel. Por outro lado, não, porque a cidade de Jerusalém não ficou fazendo parte da jurisdição israelense. E ela ficou fazendo parte de uma outra coisa. Tá? Já os palestinos, eles ficaram mais bravos ainda, porque se em determinado momento eles eram dono de todo o território, agora apenas de 44% desse território, e como eu mencionei, muitas vezes as áreas mais áridas, as áreas mais secas, menos férteis, não é? Isso aqui vai dar margem para uma série de conflitos que a gente vai ver a partir da próxima aula. Tá? A gente vai falar um pouco da Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, e como que os judeus, observem bem esse mapa, eles vão aumentando as suas áreas, eles vão aumentando cada vez mais o seu terreno, e aqui, gente, vai gerar um lugar que vocês conhecem bem, que é a faixa de Gaza, tá? Que é uma área que não conversa com o resto do Estado árabe, beleza? E aqui, só para terminar a aula de hoje, vamos falar de Jerusalém, tá? Jerusalém, gente, ficou sendo um corpus separado, tá? A ideia era o seguinte, bom, Jerusalém é uma cidade importante para os judeus, é uma cidade importante para os muçulmanos, é uma cidade importante para os católicos, tá? Então, a gente não pode pegar uma cidade tão importante como essa e deixar ela a cargo de um único país. Então, façamos o seguinte, vamos deixar ela uma cidade internacional, administrada pela ONU e que não vai pertencer a nenhum país. Tá? Então, desse modo, a gente alivia as tensões em relação a Jerusalém. Tá? Vocês já devem ter observado, escutado, assistido alguma coisa em relação a isso. Tá? A capital de Israel, e a gente vai tratar isso nas próximas aulas também, é Tel Aviv. Tá? Então, embaixadas do Brasil, sede do governo, tudo que for relacionado à administração do Estado está em Tel Aviv, beleza? Mas há uma pressão internacional para que a capital de Israel seja Jerusalém. Tá? E recentemente os Estados Unidos, do Donald Trump, ele reconheceu Jerusalém como capital de Israel. Inclusive, não sei se transferiu, mas ia transferir a embaixada para Israel. E assim, gente, Israel e Tel Aviv são próximos, tá? A questão de ser ou não capital de Israel tem muito a ver com política. Porque não vai ter grandes mudanças para Israel se a capital for Tel Aviv ou Jerusalém, mas para a parte religiosa do movimento sionista é inimaginável que outros povos dominem Jerusalém ou que ela seja um país internacional. Então, para essa parcela ortodoxa dos judeus, isso é impensável. Jerusalém é una e indivisível. Una por quê? Durante um determinado momento, pensou-se em dividir Jerusalém, uma parte judaica, uma parte islâmica, né? E eles não. Jerusalém é única, indivisível e judaica, tá bom? Como a gente viu aqui, eu já falei, isso vai dar pano para muita guerra, muitos conflitos, mas isso é assunto da nossa próxima aula. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Peço que vocês fiquem em casa. Bons estudos e até a nossa próxima aula.